Olá, igreja. Olá a todos. Hoje vamos ter mais uma mensagem, mas antes de começar, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito, que se inscreva no canal. Se você gostar da mensagem, que deixe o seu like, o seu joinha, porque isso permite que a mensagem seja divulgada para mais pessoas. Nós vamos falar hoje sobre atualidades no livro de Miqueias. Isso mesmo, atualidades no livro de Miqueias, com a ajuda de Hernandes Dias Lopes e Indiara Lourenço. Você vai se surpreender realmente com a atualidade do livro de Miqueias, que viveu há 2.700 anos atrás. E hoje muito se discute, sobre a crise moral, crise ética que nós vivemos. A corrupção, a desigualdade social, a falta de compaixão, isso está cada vez mais presente na nossa sociedade. Diante disso, as pessoas buscam soluções, respostas para esses problemas. E é nesse contexto que a gente vai encontrar valiosos ensinamentos no livro do profeta menor Miqueias. Miqueias, o Morastita, foi um profeta menor do Antigo Testamento, nascido em Moresete, uma pequena cidade de Judá, no século VIII a.C. Viveu um período de grande instabilidade política e social, marcado por conflitos internos no reino de Israel e também com as nações vizinhas, como a Assíria. Ele pregou a palavra de Deus no reinado de Jotão, Acás e Ezequias de Judá. E o ministério foi principalmente focado em condenar a injustiça social e a corrupção entre os líderes religiosos e políticos de Israel. Também profetizou sobre a vinda do Messias e a restauração do povo de Deus, declarando em sua mensagem que o Messias viria de Belém, uma pequena cidade da região de Judá, e seria um líder justo e poderoso. O nome Miqueias tem origem hebraica e significa quem é como o Senhor ou quem é como Jeová? Uma pergunta retórica que enfatiza a grandeza e a superioridade de Deus. Então vamos ler Miqueias, pega a sua Bíblia, Miqueias fica depois de Jonas, e vamos ler esse texto, Miqueias 6, de 1 a 16, sob a ótica de um julgamento da casa de Israel, um tribunal do júri. Então diz lá: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e a verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável Efa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares eu entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Onre e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Então, a gente, quando lê Miqueias, e os outros profetas menores e mesmo os maiores, a impressão que dá é que a gente está frente a uma fotografia
de o que estamos vivendo hoje, né, de qualquer cidade grande. E ele é muito mais atual do que a gente possa imaginar. Miqueias 1, versículo 1 diz: Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ou seja, o Senhor aqui está falando para toda a nação de Israel, as 10 tribos do norte, Israel, cuja capital é Samaria, e as 2 tribos do sul, Judá, cuja capital é Jerusalém. Isso a gente vê também no versículo 5, tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Então, um diagnóstico feito por Miqueias da nação de Israel há 2.700 anos parece realmente uma fotografia, né, uma radiografia de qualquer cidade grande dos dias atuais. Os problemas são os mesmos, o coração é o mesmo. O coração do homem sempre foi e é corrupto. Tudo que de ruim acontece hoje foi visto e profetizado pelo profeta Miqueias. Então, o que ele vai denunciar nesse texto? O aparelhamento do Estado para a corrupção. Isso no livro de Miqueias. Miqueias 2, 1, 2 nos diz: Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva, ao amanhecer, né, à luz da alva, o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Isso já existia há 2.700 anos atrás. Ele também fala da inversão de valores. As pessoas estimulam e aplaudem o que deveriam ter vergonha, promovem o que deveria ser proibido. A virtude é esquecida, deixada de lado. Miqueias 3, 2, na parte A do versículo 2, diz: Os que aborreceis o bem e amais o mal. Então não é aqui uma questão mais de razão, mas de paixão. Há um ódio por trás, os valores estão distorcidos, invertidos, o coração corrompido está envolvido. Isaías, que foi contemporâneo de Miqueias, dizia: As pessoas chamam luz de trevas e trevas de luz, o doce de amargo, o amargo de doce. Aquilo que é santo, que é puro, que é virtuoso, a sociedade rejeita. Isso nos dias de hoje. O que é mal, vil e impuro, a sociedade exalta. E os meios de comunicação e as próprias leis sustentam essa inversão de valores. Exemplo, o policial se passa por vilão e o bandido por vítima da sociedade. Ele também fala da exploração, Miqueias 3, versículos 2, parte B e 3. E deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então a exploração é tão grande nos dias de Miqueias que ele a retrata como um ato de canibalismo. Essa era a nação de Israel, a nação escolhida por Deus. Os poderosos se sentem no direito de explorar, matar e destruir os mais fracos. Hoje, nós temos 3 poderes, que se dividem entre o executivo, legislativo e judiciário. Eles deveriam ser independentes e respeitar o espaço do outro, agindo dentro das suas atribuições. O judiciário precisa defender a Constituição do seu país, defender as leis e a justiça. A justiça não tem lado. A justiça em Brasília é representada por uma estátua, com os olhos vendados, que representa a imparcialidade, pois não julga de acordo com a capa do processo, devendo julgar a todos de maneira igualitária. A espada representa a força, a coragem, a ordem, a regra necessárias para impor o direito devido. Deveria, não tem, mas deveria ter uma balança, representando o nivelamento por igual do tratamento jurídico para todos, a ponderação dos interesses das partes que está em litígio. E como era a justiça naquele tempo? Miqueias 3,11 nos diz: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Então aqui mostra que o judiciário está corrompido, dão as sentenças por suborno. São os interesses escusos para favorecer os poderosos, né, em detrimento dos menos favorecidos. A gente está falando de Israel, há 2.700 anos atrás. Não estou falando do nosso país, não. Mas, infelizmente, a realidade é muito parecida. Ele fala também dos conluio dos poderes. Miqueias 7,3 nos diz: as tuas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação,
O juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles, juntamente, urdem, tramam, maquinam, urdem a trama. Não é exatamente o que a gente vê hoje, não é exatamente o que está acontecendo. O fazem diligentemente, de maneira organizada, ou seja, a sociedade pode não estar organizada, mas o crime está muito organizado. Há um conluio entre um príncipe, né, que representa o executivo, o juiz e os grandes, os poderosos. Todos eles juntamente fazem a trama. Já que tudo está corrompido, o executivo, o judiciário e também o legislativo, então a igreja poderia salvar a nação. Será? Ele fala também da corrupção da igreja, Miqueias 3, versículo 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Então são os profetas da conveniência, que falam o que a plateia quer ouvir, o evangelho por cardápio. Não há compromisso com a palavra de Deus, falam o que as pessoas querem ouvir. Miqueias 3,11 diz, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Está tudo muito bem, é o evangelho da prosperidade. A nação indo para o inferno, para o buraco, para o cativeiro, mas está tudo bem com o povo. Pregam a mentira, falseiam a verdade. Se tudo está corrompido, os poderes constituídos, né, legislativo, executivo, judiciário, a religião, então ainda temos uma reserva moral, a família. Mas ele fala também da corrupção da família, Miqueias 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então a família também está desestruturada, desunida e incomoda a sociedade. O que vemos hoje, se não é uma campanha sistemática contra a família, contra os nossos valores judaico-cristãos, parece até que uma família normal ela é a disfuncional. Não pode ter pai, não pode ter mãe e filhos, isso está ultrapassado. Agora, o diagnóstico mais sombrio que ele faz é cada um por si. Miqueias 7, versículo 2. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. E isso tudo que nós estamos vendo é o contexto. A partir do capítulo 6, a gente vê o que é um julgamento do Senhor, o julgamento da nação de Israel, um tribunal do júri. A acusação ela é feita. A promotoria acusa o povo de ter se afastado de Deus. Miqueias 6, versículos de 1 a 5. Vamos ler. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Então, no versículo 1, ele pede ao réu que defenda a sua causa. O réu é o povo de Israel. No versículo 2, o júri recebe as instruções. São as testemunhas, né, o júri, as testemunhas dos crimes cometidos. E Deus chama até a natureza para julgar o seu povo. Nos versículos 3 a 5, a promotoria aponta as acusações. No versículo 3, o Senhor pergunta por que o povo se afastou de Deus. E ele pergunta, responde-me, me explique, né, o que está acontecendo, o que eu te fiz? Apesar de todos esses crimes, o Senhor ainda chama o povo de Israel de povo meu. Apesar dos nossos pecados, Deus ainda nos chama de meus filhos. Deus nunca desiste de nós, povo meu. O que Deus tinha feito para eles, Deus não é um carrasco. A promotoria acusa o povo de não valorizar a liberdade, no versículo 4. Eu te tirei da escravidão do Egito. Nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos resgatou, nos tornando filhos de Deus através de Jesus Cristo. A promotoria acusa o réu de não valorizar a sua liderança, versículo 4, parte B. Então Deus não só libertou o povo da escravidão, mas deu liderança adequada, Moisés,
Arão e Miriam, a promotoria também acusa o réu de não valorizar as bênçãos, no versículo 5, os atos de justiça do Senhor. Temos uma memória muito curta para lembrar as bênçãos que recebemos do Senhor. Nós murmuramos demais e em todo o tempo. Lembra-te de Balaque, rei de Moabe, que contratou um profeta, Balaão, para falar mal de Israel, e ele não conseguiu, porque quando Balaão abria a boca, ele só abençoava Israel. Por quê? Porque ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoa. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoa. Lembra-te de Sitim. Sitim foi onde começou a caminhada pelo deserto, os 40 anos pelo deserto, até Gilgal, quando eles chegaram na Terra Prometida. Ou seja, do começo ao fim da jornada, Deus esteve com o povo de Israel e Deus está sempre conosco. O réu se defende nos versículos 6 e 7. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Então esses rituais estavam prescritos na lei do Antigo Testamento. Porém, o coração precisa estar na oferta. Deus não aceita formalidades. No versículo 7, o Senhor vai chegar a agradar de tantas coisas? Não. Deus não vê a quantidade, Deus vê o coração do homem, Deus vê a motivação do homem. Então, no versículo 7, parte B, será que Deus aceita o primogênito? Também não. Deus não aceita sacrifícios humanos. E diante das acusações da promotoria, a defesa do réu ela é muito fraca, ela não convence. A instrução ela é dada no processo, no versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, a instrução é dada. Deus vai dizer o que ele quer que o réu faça, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, Deus, ele não está nos templos, Deus está em todos os lugares, em todas as situações por que passamos. Pratique a justiça. E não só pratique a misericórdia, mas ame a misericórdia. Nosso país é considerado um país laico. Laico é quem não tem relação com uma religião, ou não é influenciada por uma religião. Laico é uma doutrina, o laicismo é uma doutrina que defende a separação entre o Estado e a religião. O Estado não dita o que você pode e deve crer. Entretanto, não confunda laico com ateu. Nosso país, apesar de laico, ele não é ateu. E hoje o Estado quer empurrar para nós o ateísmo. A prática da justiça e o amor à misericórdia só vão acontecer se você andar com Deus, se você andar humildemente com Deus. Não há outra maneira de acontecer a justiça e o amor à misericórdia. Quando se tenta banir o cristianismo, só se consegue afundar a sociedade na injustiça e na opressão. Mais uma vez, nós estamos falando de Israel. Ainda, o julgamento ele é concluído. O juiz faz com que o réu ouça a sentença. No versículo 9, ele cita a sentença. A voz do Senhor clama à cidade, e a verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que faz a citação. O que o réu infligiu, o que ele desrespeitou? No versículo 10, o crime das riquezas roubadas. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável efa minguado, então versículos 10 e 11. O crime das riquezas roubadas. O dinheiro ali é ganho, ele é sujo, ele é dinheiro de corrupção. E Deus está presente nos tribunais, está presente em todo lugar. Ele está vendo tudo o que acontece naquela época e hoje em dia. O crime da corrupção no comércio, versículos 10 e 11. O efa minguado seria assim, o efa, o que ele equivale na Bíblia? A 22 litros. Ele era usado na tradição judaica para medir grãos de outros produtos. Seria como você comprar 1 quilo de trigo e levar a 900 gramas. Né? Esse é o efa minguado. É uma medida antiga. As balanças falsas e os pesos enganosos é o comércio sendo corrompido para obter lucro fácil. E Deus está vendo a corrupção também do comércio. Ele se importa com isso. Deus se importa quando sentenças são vendidas, quando deputados e senadores são comprados ou ameaçados, quando o chefe do executivo mente descaradamente
e é populista ao extremo. Será que isso acontece hoje? Deus se importa também quando o comércio se corrompe e quando os nossos poderes constituídos também são corrompidos, quando a justiça não existe. Não podemos separar e isolar a vida espiritual da realidade que vivemos, do que está aí fora, nas ruas. O crime da violência contra os pobres, no versículo 12, porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Então, a violência dos ricos e as suas mentiras. Quem é o pai da mentira? É Satanás. Então, aquele que mente, ele está ligado a Satanás. Em Israel, os pobres eram todos os desassistidos, os órfãos e as viúvas também. Os que não tinham vez, os que não tinham voz, os que não podiam defender as suas causas nos tribunais, não podiam pagar os tribunais. As sentenças já estavam prontas antes do julgamento. Não havia o devido processo legal. Isso te lembra alguma coisa? Deus olha para os que, apesar de inocentes, saem derrotados e condenados. A sentença, no versículo 13, assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Quem deixou na desolação ficará desolado por causa dos pecados. Só que a vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Ao Senhor pertence a vingança e dela ninguém escapa. No versículo 14, haverá uma insatisfação crônica. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Não é que a pessoa que faz essas coisas vai deixar de comer, vai deixar de dormir, não. Ela vai demonstrar essa opulência, essa fartura todos os dias. Mas ela tem um enorme vazio no seu coração. Há uma insatisfação na alma que só o Senhor pode preencher. Essa pessoa não vai ter sentido na sua vida. O réu terá seus investimentos frustrados, versículos 15 e 16a. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Onre e todas as obras da casa de Acabe e andaste nos conselhos deles. Então, sempre que o establishment, os políticos, os empresários, os militares, os religiosos, os poderosos, sempre que o Estado promove a falsa religião, ele está corrompendo a sociedade. Lembre-se, a ética ela é filha da teologia. Você é ético quando? Quando ninguém está vendo, diferente da moral. A moral está relacionada aos costumes de onde você vive. Isso todos veem, se você é moral ou não, se você respeita os costumes de onde você vive. Mas a ética é quando ninguém está vendo. Aí você é ético. Tudo isso está acontecendo com Israel, porque lá atrás seguiram os ensinamentos de homens maus, como Onre e Acabe, os piores reis de Israel. Eles implementaram o culto a Baal, a idolatria, e abandonaram Deus. Sempre que o verdadeiro Deus é retirado de cena, o Deus falso entra. Se a teologia é errada, a ética não é boa. Onde prospera a falsa religião, não tem como ter justiça e misericórdia. O que adianta você ter muito dinheiro e não poder andar na rua? Ter que andar em carros blindados, cheios de segurança ao seu lado? O que adianta ter muito dinheiro e não poder dormir em paz? Colocar a cabeça no travesseiro e não dormir tranquilo? Não é que essa pessoa não vai usufruir da riqueza que acumulou, vai sim, mas nada do que tem vai satisfazê-lo. O vazio interior vai permanecer. Deus não permite que seus investimentos satisfaçam seu coração. A sentença final, 70 anos de prisão. Versículo 16b. Por isso farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Então, de certa forma, Miqueias aqui está profetizando os dois cativeiros. No ano 722 a.C., a Assíria levou cativo o reino do norte de Israel, cuja capital é Samaria. No ano de 586 a.C., a Babilônia levou cativo o reino do sul, Judá, cuja capital é Jerusalém. Então os babilônios destruíram Jerusalém e levaram todas as riquezas para a Babilônia. Então somente um louco pode zombar de Deus e achar que não vai ter consequências. Apesar de tudo, Deus traz uma palavra de esperança. Deus não desiste do seu povo. Há uma promessa gloriosa nesse livro de Miqueias.
Miqueias 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, Miqueias aqui está profetizando a vinda do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apesar de não aparecer o nome de Jesus Cristo, ele está profetizando a vinda do Messias, do nosso Salvador. Você pode perguntar, e quanto aos pecadores que fizeram todas essas coisas ruins? Salmo 130, 3, 4 nos diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se observares os nossos pecados, quem vai subsistir? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Salmo 103, 10 nos diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Salmo 103, 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem. Então Deus oferece para essa nação, que está em Miqueias 7, 18 e 19. Diz lá: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisarás aos pés as nossas iniquidades, os nossos pecados, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Nosso Deus, ele é rico em perdoar, ele tem prazer na misericórdia. É rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. O sangue de Jesus nos lava e purifica de todos os nossos pecados. Deus nos oferece salvação, nos oferece perdão, libertação, redenção, uma vida nova em Cristo Jesus. E eu? O que eu tenho que fazer? Lá também explica, Miqueias 7, versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Agora, a decisão é nossa, a decisão é sua, a decisão é minha, de cada um de nós. Então, apesar de tudo que estamos passando, tudo que estamos vivendo, precisamos olhar para o Senhor e Ele vai nos ouvir, com toda certeza, no tempo dEle, mas Ele vai nos ouvir. E é Ele que faz a vingança. É dEle a vingança, é dEle realmente a recuperação da justiça e da misericórdia. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, então, de se inscrever no canal se não são inscritos, de dar o seu like se gostaram da mensagem. Lembrando que a ICEL, a Igreja Cristã em Londrina, ela tem um canal no YouTube e no Facebook. Que nós possamos realmente ser misericordiosos, praticar a justiça, amar a misericórdia, possamos ser um com o Senhor, que o nosso coração não seja um coração corrupto, que nós possamos andar nos caminhos do Senhor. Amém.